Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu; Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Somente até aqui. Pai Santo, obrigado pela Tua palavra lida nessa manhã, já cantada, palavra que o Senhor tem trabalhado no coração do Teu povo, do Teu rebanho, daqueles que o Senhor, logo ao início dessa celebração, nos fez lembrar, os chamados que são os santificados em Cristo Jesus. E obrigado por fazermos parte dessa missão. Obrigado por fazermos parte da família da fé, ao qual o Senhor nos elegeu, nos escolheu. Somos o povo predestinado conforme a Tua palavra e apoiados nas verdades de Cristo. Nós rogamos que o Senhor abra os nossos olhos, o nosso entendimento, para extrair no texto verdades espirituais para a nossa vida. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Queridos irmãos, na semana passada pela manhã, uma frase saltou, aos nossos olhos e também aos nossos ouvidos. Uma delas, pela via de nosso pastor, reverendo Anderson, quando ele disse, e acredito que alguns aqui se lembram, que a maior patente do crente é ser servo. A maior honra do cristão é ser alguém que entende do seu serviço, e serviço a esse rei. À noite, o reverendo Mileno nos agraciou com uma frase também que salta aos nossos ouvidos, chega ao nosso coração, de que Deus não nos deu uma missão, Ele deu você e eu a missão. Ele não nos deu uma missão, Ele nos deu. Ele deu você e a mim a um projeto, a uma missão. E quando nós lemos esse texto, o Evangelho de Mateus, no capítulo 10, nós temos o Senhor, e eu peço que você fique com a sua Bíblia aberta, porque é extremamente interessante, como foi dito no domingo à noite, você observar que na conclusão do capítulo 9, o Senhor Jesus Cristo, Ele dá uma orientação aos seus discípulos, num tempo de mundo que a população era de 300 milhões de habitantes. Olha, os anos se passaram, e no tempo de Cristo, o mundo de então, o mundo de Cristo, tinha 300 milhões de habitantes, e a Escritura diz no verso 35 do capítulo 9, que Jesus percorria povoados, cidades, ensinando, pregando, curando, e vendo as multidões, Ele se compadece delas por causa da sua aflição, sua exaustão, como ovelhas que não têm pastor. E Ele se volta para os seus discípulos, para os seus seguidores, e diz a esses discípulos que a seara ela é grande. Esse mundo de 300 milhões de habitantes é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie, que mande trabalhadores para a sua seara. E tendo chamado os seus 12 discípulos, tendo convocado, a palavra no grego do chamado de Cristo para esses, primeiramente, discípulos, é uma convocação, na ideia de que esses discípulos não andam o tempo todo com Jesus. Alguns são casados, têm suas atividades, mas especificamente nessa convocação, nesse chamado, o Senhor está chamando do seu colegiado de discípulos 12. Ele não está convocando os 70,
Ele está chamando aqui os 12 discípulos, aonde o Senhor dá a eles autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e curar toda sorte de doenças e enfermidades. Aqui nesse verso primeiro, então, nós ficamos com algumas percepções que o texto nos dá. Primeiramente, a identidade de Jesus, que vai sendo construída a partir de algumas afirmações de quem ele é. E você sabe, lendo a Escritura nos Evangelhos, quem é Jesus? Jesus, ele é o bom pastor, ele diz que ele é a porta, ele diz que ele é a água da vida, ele diz em determinado momento que ele é o Messias, que ele é o Iavé, o Filho de Deus, que sobre a sua vida estava o Espírito do Senhor que o ungiu e o capacitou para fazer o que ele fazia. Só que essas afirmações de convicção, de chamado e de quem ele é, trazem a Cristo alguns problemas. Primeiro, com a religião vigente. E segundo, com a história ao qual chega até você e a mim. Porque essas afirmações ditas por Cristo, de que ele é Deus, de que ele é a porta, de que ele é o bom pastor, e aqueles vários eus que você vê Cristo dizendo acerca de si, de alguém que sabe da sua identidade, trazem para ele, no tempo ao qual ele vive, muitos problemas. E a história comprova que todas as vezes que os seus discípulos, embaixo de um mover e de uma convicção, sabem quem realmente são, não tem como ficar na coluna do meio. Ou você é de Cristo ou não. E quando nós observamos isso, imagine comigo então um seguinte diálogo que eu passo a narrar para você e para o meu coração. Por exemplo, imagine alguém chegando diante de Jesus, questionando essas afirmações que eu disse, dizendo para Jesus assim: Senhor, quer dizer então que tu és maior que a tempestade? E ele dissesse: sim, eu sou maior do que a tempestade. Eu acalmo os mares e os ventos e eles me obedecem. Ah, mas quer dizer então que o Senhor vence, é maior do que as doenças e as enfermidades? E ele iria dizer: sim, eu sou maior do que as doenças e enfermidades. Cegos estão enxergando, paralíticos estão sendo levantados, mudos estão falando, surdos ouvindo, cegos enxergando e alguns voltando a enxergar. Mas então quer dizer que o Senhor é maior do que os espíritos imundos? Ele iria dizer: sim, eu sou maior do que os espíritos imundos. Todos os espíritos imundos me obedecem. Mas o Senhor não é maior do que Roma, o império que nos domina. O Senhor não é maior do que César. Jesus ia dizer: eu sou maior do que Roma, sou maior do que César, porque Roma e César vão terminar os seus dias afogados no mar da Galileia, como aqueles porcos que terminaram afogados. Até que finalmente alguém ia perguntar: ah, mas o Senhor não é maior do que a morte. Ele iria olhar nos olhos dessa pessoa e dizer assim: eu sou maior do que a morte. E ele iria estender a mão para uma criança como essas que estão aqui à frente, possivelmente pegar uma criança no colo e dizer: do mesmo jeito que eu estou com essa criança no colo, meu ministério também, algumas crianças, elas vão atravessar da morte para a vida, e carinhosamente eu vou despertar crianças desse sono. As pessoas que assim fizessem diante desse diálogo com Cristo, iam se parar diante dele nesse instante, e ele ia dizer: eu sou maior do que tudo, e você entenderia uma seguinte frase: que sofre porque ama. Por isso é que Jesus vê as multidões e tem compaixão. Porque compaixão é sofrer por amor. Não por amor
ao qual não é na base do amor de Deus, o amor eros, não. Mas quando você vê Jesus aqui cheio de compaixão, você entende que é um Deus que sofre, que é um Deus que morre, e que é um Deus que se deixa matar. E um Deus que se deixa matar é um Deus que lá no fundo do nosso coração é um escândalo para nós. Porque Ele pode morrer e se deixar matar, porque Ele é maior que a morte. Diante disso, Jesus chama esses 12 irmãos. Ele disse para esses discípulos algumas vezes: vocês são sal, vocês são luz, sal da terra, luz do mundo. Eles ouviram isso muitas vezes. E agora Jesus está convocando, chamando a eles, e diz o versículo 2 do capítulo 10, que os nomes dos 12 apóstolos, veja que interessante. Quando você, amado leitor, e você que me vê e me ouve, diz o texto no verso 1, que primeiramente o chamado de Jesus inclui os 12 discípulos. Mas esses discípulos, no verso 2, e você tem a expressão 12 apóstolos. O que é apostolado? É ser enviado. Em todo o capítulo você vai ver que o Senhor vai então enviá-los para uma missão. O Senhor vai usá-los nessa missão. O Senhor está dando eles essa missão. E esses apóstolos, em número de 12, que é um número de extrema importância no sentido de um pensamento ao qual nós podemos de observar a representatividade da antiga aliança, que alicerçada estava sobre 12, os 12 filhos de Jacó, que se tornam a nação de Israel. E esses 12 filhos de Jacó, que se tornam a nação de Israel, que o sumo sacerdote trazia no peito o nome dessas 12 tribos, na sua veste de culto no tabernáculo. Passa-se o tempo, o Senhor também chama 12, e Ele não traz o nome do lado de fora dessas tribos no peito, mas Jesus traz nomes do fundamento apostólico desses irmãos no coração, não dando para o contexto hebreu judaico uma primazia a nível de diferença da escolha. Muito pelo contrário, o Senhor está unindo judeus e gentios, e a partir de então, sobre o fundamento apostólico, fazendo desse povo um povo. E esse povo, chamado de um povo, que é a sua igreja, é um povo ao qual o versículo 2 diz que o Senhor então chama eles pelos nomes. Outro detalhe: não chama pelo título, não chama pela sigla doutor, reverendo, não. Chama esses 12 apóstolos pelos nomes deles. Isso dito, eu entendo que Mateus está trazendo para o nosso coração algo extremamente interessante, que eu reparto com os irmãos quando eu leio os nomes desses 12 enviados. Porque o primeiro dos nomes desses 12 enviados é, o versículo 2 me diz, Simão, por sobrenome Pedro. E é dito antes do nome Simão, primeiro. Por que disso? Quando nós vemos Pedro chamado Simão, você sabe, leitor da Bíblia, que ele é alguém que é pescador por profissão, nascido em Betsaida, mora em Cafarnaum, e ele tem algumas características. Algumas delas eu aqui me lembro e reparto contigo. Por exemplo, um homem que fala sem pensar. Esse é Simão, por sobrenome Pedro. Fala muito, como um treinador de tempos passados aí disse acerca de outro treinador na beira de um campo. Fala muito. Esse é o Pedrão, é o Pedro. É a pedra bruta que precisa ser lapidada. Algumas outras características: um homem inconstante, ora elogiado, ora o alto céus o revela que ele está diante do Filho de Deus, e ele pula à frente e diz
O que dizem os homens que eu sou? Ele pula à frente e diz: olha, o Senhor é o Filho do Deus vivo. Não foi carne e sangue que te revelou isso não, Pedro, mas foi meu Pai. Passa-se alguns minutos, o Senhor começa agora a falar com ele de cruz. Vou me entregar, vou atravessar aquilo que a sociedade jamais vai entender. Me entregarei no madeiro. E a Escritura começa a nos mostrar que Pedro começa então a repreender Cristo, o próprio Cristo sendo repreendido por Pedro. E ele começa a dizer: jamais vai acontecer isso com o Senhor. Vou estar contigo, nós vamos te defender. Porque na sua concepção, protegendo o seu líder, ele está se protegendo. Esse é Pedro. Ora elogiado, ora corrigido, e na correção de Jesus a Pedro, dizendo a ele: Pedro, arreda-te. Tu não cogitas das coisas de Deus, mas das coisas dos homens, Pedro. E você vê esse Pedro, ora confiante, pedindo ao Senhor: me manda ir ter contigo, numa madrugada, num barco, por cima das águas. Mas em meio ao vento, no meio do caminho, coração, a dúvida brotou, e ele começa a afundar. Ora confiante, ora cheio de dúvidas, de uma profissão clara de fé em Cristo, para uma lealdade que chega a uma negação, de nunca vai lavar os meus pés. E quando Jesus disse: eu não te lavar, não tem partes comigo, ele falou: não lava o pé não, lava a cabeça, lava o corpo todo. Esse é Pedro. Por ti vou dar minha vida. Ele diz: jamais vou te negar, Pedro, antes que o galo cante. Digo que você vai me negar. Jamais vai acontecer. E é o homem ao qual fala sem pensar, que repreende a Cristo, que dorme na batalha, que foge, que segue Jesus de longe, que o Senhor permite que Mateus escreva primeiramente, primeiro Simão, por sobrenome Pedro. Por quê? Porque a igreja precisa entender que a missão ao qual nós fomos dados a ela, não é um chamado por aquilo que nós somos, mas é um chamado soberano de Deus por aquilo que eu e você, nas sábias mãos de Deus, podemos nos tornar. O Senhor não olha você com base naquilo que talvez hoje você vê como potências, ao qual na sua carne você diz: jamais posso ser usado assim. O Senhor olha para você diferente do olhar humano, que na linguagem do apóstolo Paulo, escrevendo a segunda carta à igreja de Corinto, no capítulo 5, quando Paulo diz lá: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. No verso anterior, Paulo diz assim: daqui por diante nós não conhecemos ninguém segundo a carne. E se antes conhecemos um Cristo segundo o olhar carnal, agora não conhecemos assim, porque devemos conhecer o outro no olhar do Espírito. É o que Paulo entendeu. E que numa outra expressão nos leva a refletir que o nosso chamado não é por aquilo que somos, mas é por aquilo que nas sábias mãos de Deus nós podemos nos tornar. Primeiro homem que foi ali convocado. O segundo é André, seu irmão, diz o versículo. Coisa linda, irmãos. Olha que coisa interessante, você veja o versículo 2. Primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão. Aí depois tem Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Irmãos biológicos. Uma das maravilhas que um irmão reformado do passado disse acerca dessa expressão, seu irmão, é quando os irmãos de sangue, os irmãos biológicos, os irmãos da carne, se tornam irmãos espirituais. Irmãos que não nasceram somente da vontade da carne, de um pai e de uma mãe, mas a graça de ter no colegiado apostólico tão diversificado, gente do mesmo sangue, mas que são irmãos não somente pelo sangue que corre nas veias, são irmãos pela
identidade da filiação de Deus em Cristo. Porque é possível que dentro das nossas casas nós tenhamos pessoas que têm o nosso sangue, e que eu sei que é difícil ouvir isso, mas que não estarão conosco na eternidade. Isso não sou eu quem diz, é o amparo da Escritura. Mas aqui foi relatado o seu irmão André. André é esse que sempre trabalhava nos bastidores. Lembra você que André é aquele que levou Pedro a Cristo. Foi ele que levou aquele garotinho até Jesus, com aquele lanche de 5 pães e 2 peixes, e que Jesus multiplica. Esse é André. André é o discípulo que trabalha escondido, no bastidor, que ninguém vê. E eu sei que na igreja de Cristo tem esses irmãos e irmãs, e louvado seja Deus, que sempre trabalha nos bastidores, no abraço, no beijo, na visitação. É esse irmão que muitas e muitas vezes, na figura de André, entende do que é os bastidores. Aí a Bíblia diz do Tiago e do João. O Tiago e o João são filhos do Zebedeu. Você lembra deles? Eles eram explosivos, temperamentais, filhos do trovão. Teve um dia na vida desses dois que eles pediram que Jesus mandasse descer fogo do céu para consumir os samaritanos. Nem pediram a Cristo, eles disseram: quer que nós mandemos descer fogo do céu para consumir todo mundo? Amantes também do poder, gente que gostava do poder. A mãe deles um dia chegou diante de Jesus, chamou Jesus no particular e disse para Jesus assim: Senhor, no teu reino, meu filho pode sentar uma à direita, o outro sentar à sua esquerda. Quem cresce numa casa assim, como que vai ficar? Jesus escolheu esse homem, esses dois. Só que tem um detalhe: o pedido da mãe para um sentar à direita, o outro sentar à esquerda. Quando você olha para a história da igreja no livro de Atos dos Apóstolos, Tiago foi o primeiro mártir. No capítulo 12, ele foi decapitado, perdeu a cabeça. Foi o homem que chegou no céu primeiro do que o irmão. Que honra, irmãos. Perdeu a cabeça, o sangue dele serviu para regar sementes espirituais na igreja primitiva. E quando você vê o primeiro a chegar no céu, o João foi o último a morrer dos discípulos. Um é primeiro, o outro é o último. Tiago não escreveu, o irmão de João, o filho de Zebedeu, nem um livro da Bíblia. Porque esse Tiago não é o Tiago ao qual, próximo à carta aos Hebreus, há um livro com o livro de Tiago. Tiago não escreveu nenhum livro. João escreveu cartas. João estava na ilha de Patmos, escreveu um livro denominado de Apocalipse. E ele trouxe um livro também chamado de Evangelho segundo João. Os 2 filhos de Zebedeu foram úteis. Um adentrou ao céu primeiro do que o outro. Um escreveu, o outro não escreveu nada. Aí você chega no Filipe e no Bartolomeu. Foi Filipe que encontrou Natanael e convidou ele para ver Jesus. Você chega em Bartolomeu e entende que ele é o mesmo Natanael que Filipe levou a Cristo. Um homem muito preconceituoso. Foi ele que perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Aí olha o detalhe na sua Bíblia que está aberta, quando você lê Mateus, o autor do livro que você está lendo, falando acerca dele mesmo. Diz o versículo 3, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, vírgula. O que está escrito? O publicano. O que era um publicano, pastor? Era um empregado do Império Romano, um cobrador de imposto, uma classe que judeu repudiava. E ele tornou-se o escritor do evangelho mais conhecido do mundo.
Se fosse hoje, ia falar para Mateus assim: Mateus, não coloca isso não, tira isso aí, Mateus, vai pegar mal. Não vai dar certo, não coloca o seu passado aí não. Só que ele fez questão, Mateus, o publicano. Por quê? Ele está falando que a antiga condição dele de passado está sendo registrada para entender que no discípulo de Cristo a graça de Deus tem que ser evidenciada todos os dias, todos os dias. E quando lessem o evangelho e lembrassem de Mateus, não iam lembrar que esse evangelho é um dos evangelhos mais lidos no mundo, mas a figura de Mateus que tem um passado, que foi visitado pela graça de Deus no tempo presente e que no futuro não iria trazer glórias a ele, mas trazer glórias à graça de Deus. Aí você chega em Tomé. Devido ao nosso tempo, não vou ficar muito aqui em Tomé, que você já sabe, dúvidas angustiantes, coração fechado, momento de coragem também, mas um homem que o Senhor muito amou. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, faziam parte do grupo, pregaram, expulsaram demônios, mas nós não sabemos muito sobre eles. Não se destacaram em nada, mas têm o nome, mas foram úteis. Agora, quando chega-se em Simão, o Zelote era o oposto de Mateus, era do partido mais radical da época, porque opunha aos pagamentos de Roma e promovia rebelião contra o governo de Roma. Esse era esse homem chamado Simão, o Zelote. E a última fala do verso 4, o último discípulo está dito, Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Aqui eu termino, porque entendo que o versículo 38 do capítulo 9, roguem ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Os primeiros trabalhadores que eram discípulos se tornaram enviados como apóstolos, em número de 12, foram se multiplicando, e isso chegou até nós. Entendo que a última frase do verso 4, Judas Iscariotes foi quem o traiu, é um grande alerta para nós nessa manhã. Por quê? Porque esse homem é o homem que melhor sabe lidar com finanças do grupo, uma qualidade que fez esse homem ser útil, mas no caminho para sua ruína ele se perverteu de tal forma que ele vendeu o seu mestre por prata. E o nome dele que foi colocado aqui, Judas Iscariotes, é seguido por essa expressão, aquele que o traiu. Muitos privilégios esse homem teve, alguns eu relato aos irmãos. Por exemplo, no meio desses privilégios, andar com Cristo, ver os feitos de Cristo, aprender, ser servido, aprender o serviço com o Senhor. Agora, nos evangelhos você tem o seu coração sendo aos poucos minado. Segundo João 12, verso 6, era um homem que roubava da bolsa o que era colocado como manutenção. Era um homem que a infidelidade foi manifestando na sua vida, de forma que ele foi um instrumento do diabo, segundo João 6, versos 70 e 71. E ainda tendo a chance de arrepender-se, disse ao grupo apostólico, quando Jesus disse, um dentre vocês vai me trair. Ele teve a audácia de perguntar para Jesus, no capítulo 26 e 25 de Mateus, por acaso sou eu, mestre? E ele trai ao Senhor, servindo de guia para os soldados armados, traindo o Filho de Deus, não com um abraço, mas com a expressão de carinho, de um beijo. E não se arrependeu, preferiu o suicídio ao arrependimento. E aí a gente aprende que a vida de Judas Iscariotes é prova da impenitência do coração humano, e não da onipotência de Cristo, porque Cristo tem todo o poder, amém, igreja? Mas o nosso coração impenitente é um grande desafio para esse Cristo que tem todo o poder. E eu quero lembrar a você
um alerta nessa manhã de setembro. Aquele que o traiu por Mateus, queira Deus que isso nunca seja citado após o nome de nenhum de nós. Queira Deus que essa expressão, aquele que o traiu, não seja citado depois do nome de nenhuma irmã, de nenhum irmão. E a conclusão prática do que eu leio no nome desses irmãos entregues à missão e convocando você a uma vida de missão em Cristo. Lembre que Jesus continua transformando pessoas limitadas. Você viu nesses versos lidos e explicados, apesar da minha incompetência, mas pela ação do Espírito Santo, eu sei que Ele fala conosco. Judas continua transformando pessoas limitadas. Jesus continua transformando pessoas limitadas. Segundo, Jesus continua usando vasos frágeis para o seu reino avançar. E o alerta de Judas Iscariotes, que teve o melhor mentor, o melhor mestre, o mais sábio, o melhor amigo, e mesmo assim fracassou. Judas não explodiu como Pedro, mas o seu beijo e abraço revelou que ele era um homem que tinha uma característica que nenhum de nós, queira Deus, tenha nesse tempo. Qual característica, pastor? É aquela característica de alguém que está perto, ouve, abraça, beija, mas é um perto que está distante. Jesus continua chamando a gente para caminhar perto no caminho da obediência. Ande com Ele e que não sejamos próximos no ouvir e distantes no obedecer. Que o Senhor nos ajude, continue ajudando a IPM, que o Senhor continue ajudando a igreja, que o Senhor ajude a você e a mim a estar perto, mas reagir de forma obediente ao seu senhorio. Não há desculpa no colegiado do Senhor, dos chamados e convocados, muita imperfeição humana, mas todos eles foram poderosamente usados no seu tempo, como você também tem sido, e alguns aqui podem ser muito, muito usados ainda na sua geração. Não é história isso aqui somente, é uma palavra, meu irmão, que se faz vida aquecida no nosso coração e um alerta para nós. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra inerrante, palavra santa, palavra que alimenta, que cura, que liberta. E eu quero confessar ao Senhor um pedido, em nome dos meus irmãos, que o Senhor nos perdoe, se o Senhor tem visto que lá no fundo, nós temos, ó Pai, caminhado às vezes próximo, mas é um próximo que não tem uma reação no caminho da obediência. Apiede-se mais uma vez de nós, e como Pai, que o Senhor que nos orienta nessa manhã, nos ajude, Pai, a sermos em Cristo, moldados e transformados no caráter do Senhor. Nos ajude a sermos agentes de influência, aonde o Senhor está colocando cada um de nós. Essa é a nossa oração. E que depois dos nossos nomes, essa expressão de alerta do Judas Iscariotes possa, ó Pai, ser realmente algo da história e não ser algo que seja repetido no nosso tempo. Porque o meu coração, o coração dos meus irmãos, tem as mesmas tendências naturalmente que Judas Iscariotes tinha também, Pai. Ai de nós, se o Senhor não nos guardar. Ai de nós, se o Senhor não nos poupar e não nos oferecer todos os dias a graça da inspiração, da revelação do Espírito Santo pela palavra do Senhor. Então nós oramos te pedindo, ajuda-nos, faça-nos úteis cada vez mais nesse tempo, em nome de Cristo. Amém.